Listo. Muy bien, entonces empezamos con tu nombre y tu puesto. Miriam da Costa Oliveira, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Voy a hacerlo despacio para... Dice, ¿qué factores? Piense, por favor, en factores sociales, políticos, personales y culturales que a su criterio favorecieron su llegada a la conducción de la universidad. É uma pergunta muito consistente e de resposta difícil. Eu acredito que, em primeiro lugar, foi a demonstração de competência profissional na minha profissão de origem, que é a medicina, e, paralelamente, a minha condição de docente, de professora, que eu assumi nesta mesma universidade da qual eu sou reitora, 3 anos após a minha formação em medicina. Então, eu trabalhei no Hospital de Ensino da Universidade, fui docente e fui pesquisadora até aproximadamente 15 anos, quando eu fui convidada, possivelmente pela observação que foi feita do meu trabalho até então, para participar da administração da instituição. Então, um ponto que eu acho importante foi uma carreira profissional com muita dedicação, tanto na parte da assistência, porque fazia parte da minha função docente, e que isso recomendou o meu nome para uma posição administrativa. A função de pesquisadora talvez também tenha tido alguma importância, porque enquanto eu desenvolvia pesquisa, eu fui conhecendo várias outras instâncias da universidade, departamentos administrativos, outros professores, outros laboratórios, e foi se ampliando a rede de servidores, tanto técnicos como docentes, que me conheciam. Creio que não foi ao acaso que eu fui convidada para entrar na carreira administrativa em função deste passado. E a persistência há tantos anos, desde a minha entrada como pró-diretora de desenvolvimento em 1997, também deve estar associada a esse meu comportamento, porque eu fui ascendendo gradativamente a todos os postos na universidade. Passei a vice-diretora, fui eleita diretora. Enquanto diretora, construímos um projeto de transformação da instituição em universidade plena. Foi aprovado esse projeto. Quando houve, então, a transformação em universidade, eu fui indicada reitora pro tempore. Menos de ano depois já fizemos eleições. Fui eleita, então, a primeira reitora da universidade. E no ano passado eu tive a felicidade de participar de uma nova eleição, onde eu fui reconduzida por um novo período de 4 anos. Então, a minha trajetória dentro da universidade, ela é longa, e também me permitiu, por isso mesmo, um conhecimento muito grande de todas as instâncias, tanto técnicas, administrativas, como da parte acadêmica. ¿Qué factores sociales, políticos, personales y culturales, si es que los hubo, obstaculizaron o dificultaron ese acceso a un puesto como el que tiene usted? ¿Cómo logró enfrentarlos y superarlos? Eu precisaria refletir muito para saber exatamente o que eu penso sobre isso. Porque, na verdade, eu foquei um determinado objetivo, que era fazer bem o que eu estava fazendo, fosse o que fosse que eu estava fazendo, e talvez tenha negado, inclusive, o conhecimento dessas adversidades. Eu hoje reconheço algumas adversidades. A primeira delas foi quando eu me candidatei a um posto de residência médica
e que foi muito interessante porque a banca, que era masculina, depois de fazerem perguntas convencionais, me avisou que eu não poderia engravidar durante a residência. E eu fiquei um pouco indignada com aquela colocação. Disse a eles que eu não admitiria esse tipo de interferência na minha vida pessoal, embora eu não tivesse a menor intenção de engravidar naquele período, mas que eu não iria admitir isso. E eu saí do local, achando que eu tinha perdido a vaga. E, na verdade, eu fui aceita para a vaga com a única bolsa disponível. Então, talvez eu tenha imposto algum respeito pessoal com aquela atitude. Essa é uma das primeiras adversidades que eu lembro de ter enfrentado, e se seguiram algumas outras em outros ambientes, principalmente ambientes de poder. Não gostaria de especificar nenhum, mas existem algumas instâncias onde a presença masculina é muito, muito preponderante, algumas associações, e que a entrada de uma mulher, embora ela seja recebida com muito cuidado, com muita correção, ela ainda é vista com bastante cuidado. Então, eu enfrentei algumas situações, nenhuma delas me fez perder o sono à noite. E eu segui trabalhando como sempre achei que eu devia fazer, para o bem daquele cargo que eu estava ocupando. ¿Cuáles han sido, a su criterio, sus principales aportes a la gestión universitaria? Com aportes, eu devo entender? Sus principales obras a la actual administración universitaria. Receio que pareça que me falta modéstia. Mas, na verdade, junto com outras pessoas, eu consegui participar de coisas muito importantes para a universidade. A iniciar pela sua própria criação, porque nós éramos uma instituição federal isolada, uma universidade de medicina muito tradicional, muito respeitada, mas não era uma universidade. Então, nós fizemos um projeto para essa transformação e ele foi aprovado nas instâncias governamentais para a criação da universidade. Então, eu participei da construção do projeto da universidade. Me fiz primeira reitora e houve, da época da criação, onde nós tínhamos 3 cursos de graduação, um crescimento, hoje, passados apenas 5 anos, para 11 cursos de graduação em 2013 e já aprovados novos 4 cursos para 2014. E com uma avaliação externa excelente, com os mais altos conceitos. Há 2 semanas foi publicado o resultado de uma avaliação muito importante que o governo faz, que se chama ENAD, Exame Nacional de Desempenho, que é feito anualmente com áreas distintas. Cada área sofre reavaliação a cada 3 anos. O ano passado, o nosso curso de psicologia foi avaliado pela primeira vez, saiu agora o resultado, ele tirou nota 5, que é a máxima, sem arredondamentos, foi considerado o melhor curso do país, o primeiro em 372 cursos, não é? E eu dei o exemplo deste que está muito recente, mas nós temos nesse próprio semestre a avaliação do curso de gastronomia com nota 5, a avaliação do curso de fisioterapia com nota 5. Então nós temos hoje uma universidade com uma excelente estrutura física, com laboratórios de ponta. Nós temos um laboratório, uma central analítica, que é referência. Nós temos um corpo docente muito qualificado, bons alunos, e estamos enfrentando então um crescimento muito grande
e sustentado. Então, eu diria que os destaques da minha participação na gestão são a criação da universidade, o impulso ao seu crescimento em todas as áreas, no ensino, pesquisa e extensão, e a obtenção desse crescimento com qualidade, como visto por avaliações externas. ¿Consideró usted necesario impulsar alguna iniciativa específica para favorecer el liderazgo de las mujeres en su institución y en general en el ámbito universitario? Si así lo fue, ¿puede describir esa iniciativa, esa propuesta y su forma de materializar sus resultados? Eu não acredito que eu tenha feito alguma coisa direta em relação a isso. Talvez o mais próximo seja a escolha da equipe diretiva, que são os pró-reitores, e a escolha dos coordenadores de curso, que isso cabe ao reitor e aos dirigentes máximos. E que na nossa instituição são ocupados tanto os cargos diretivos, ligeiramente mais do que a metade deles, por mulheres, e nas coordenações de curso, até hoje nós temos um homem coordenador, os outros são todas mulheres. Mas isso foi feito sem nenhum favorecimento com relação ao gênero. É porque foram as pessoas que se apresentaram como as mais competentes para o exercício da função. Então, eu acho que isso é muito importante, porque isso dá um exemplo, mas não houve uma política indutora, é que houve um destaque feminino para que pudesse haver essa indicação. Y la última, dice qué acciones estratégicas, políticas, programas, iniciativas recomendaría usted para promover el liderazgo de la mujer en la educación superior. Bem, eu acho que o melhor que pode ser feito é o exemplo. Um exemplo equilibrado, onde se mostre, porque em alguns locais ainda é preciso mostrar o tamanho da capacidade das mulheres, que não é nem maior, nem melhor que dos homens. Ele é apenas tão importante quanto, mas que muitas vezes, às vezes inclusive por conta de próprias decisões das mulheres, eles impedem que elas exerçam o seu trabalho nos postos que mereceriam. Então eu acho o seguinte, mostrar que é possível conduzir com tanta responsabilidade e, por que não dizer, com sucesso, a condução de uma instituição tão importante para o país como é uma instituição de ensino superior, deve estimular as mulheres que convivem em meio a esses exemplos, e também as mulheres jovens que tomam conhecimento disso, a quererem seguir a mesma trilha, a seguir o mesmo caminho. Eu gostaria de dizer que deve haver uma resposta muito mais ampla a essa pergunta, que talvez existam inúmeras maneiras de fazer pequenas induções, mas que no meu trabalho diário, que é um trabalho muito intenso, não existe um pedaço específico de pesquisa com relação a esses tópicos. Eu me contento em seguir trabalhando para o futuro da universidade, e me agrada saber que em alguns locais isso já é reconhecido, e que possivelmente, quando eu me retirar,
por ocasião da aposentadoria, o caminho seja muito mais fácil para as outras que estão vindo, não é? Muy bien, muchísimas gracias. Era isso? Listo.